Sabemos que alfabetizar é um grande desafio, mas um desafio que vale a pena encarar porque o resultado desse trabalho pode transformar a vida de uma criança. Neste encontro hoje, vamos refletir sobre os desafios, mas também vamos celebrar as conquistas desta rede tão comprometida em garantir os seus alunos um ensino de qualidade e alfabetização na idade certa. Nós vamos compartilhar ao longo da programação as histórias de 3 professoras que alfabetizaram mais de 70% das turmas de segundo ano, segundo os resultados Alfabetiza RJ de 2024. A primeira delas nós vamos assistir agora. Olha, a sensação de ver um aluno ler é uma sensação, claro, de muita alegria, de dever cumprido, né, de ter conseguido chegar ao propósito, ver o crescimento deles ao longo do ano, superando as dificuldades ali a cada dia. É uma alegria muito grande. Às vezes a gente chega a se emocionar dentro da sala. Eu gosto do contato com o aluno, de estar dentro da sala, ensinando e aprendendo, e, enfim, ver o progresso das crianças. No último dia de fevereiro eu adoeci e eu achei que eu nem fosse retornar mais. E graças a Deus eu retornei, eu fiquei 3 meses afastada e nesse período, além da preocupação com a minha saúde, eu tinha muita preocupação com os meus alunos. Quem iria pegar, como iria tratar da alfabetização deles. Ainda era o início do ano, né? A gente tem que dar aquela atenção maior à acolhida. Então, graças a Deus, eles ficaram com uma professora que eu faço questão de citar o nome, tia Eva, trabalha aqui na escola, é da rede, e uma pessoa maravilhosa, dedicada, amorosa, se dedicou e ela também faz parte dessa conquista. Eu aprendi com ela a ler, escrever, aprender a falar mais as coisas, porque quando eu era mais nova eu não lia nada. Hoje eu já leio tudo. Você é maravilhosa, linda. E uma ótima prof que me ensinou a ler e escrever. Eu amo muito você, te amo. O ato de ler, ele é para o resto da vida, né? Eu sempre penso isso, ninguém nunca vai tirar isso deles. A gente está ali contribuindo, regando ali, né, aquela semente, e depois ninguém mais, eu falo isso muito com eles, ninguém vai tirar isso de vocês. Eu diria, amigas queridas, continuem no caminho de vocês, a gente sabe que todo mundo está fazendo certinho, ninguém solta a mão de ninguém, mas que elas, né, façam tudo isso que a gente tem aprendido, tem trocado de experiência nas formações, que com certeza a gente vai ter bom resultado, se Deus quiser. Parabéns, professora Luciana Xavier, pelo seu trabalho. Vamos dar início, neste momento, à primeira palestra da nossa programação. Os municípios podem virar o jogo da alfabetização. Convidamos ao palco Maurício Holanda Maia. Maurício é mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Foi secretário municipal de Educação do município de Sobral, secretário adjunto e titular da Secretaria de Educação do Estado de Ceará e secretário nacional de Articulação Intersetorial com os sistemas de ensino MEC. É consultor permanente da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados para a área de Educação, Cultura e Esporte. Bom, eu vou começar, né, sentado, porque eu penso melhor quando eu estou sentado. Eu quero iniciar cumprimentando o Bernardo, né, na pessoa do Bernardo, todos os educadores, todos os profissionais da educação daqui de Três Rios, né, e com essa fé, essa afirmação básica, sabe assim, os municípios podem virar o jogo da alfabetização. Né? Eu tive a oportunidade, felizmente, de dizer isso para o prefeito Jonas Dico e para a Flávia, né? E ambos têm pessoas, familiares, professores
de escolas públicas, municipais. Então, eles sabem, né, bem o que é a vida e o que fazer, né, de um professor. Também quero, feita esse cumprimento, né, ao dono da casa, cumprimentar a Ana Bacoisa e a equipe que eu percebo assim animada, super motivada, do Instituto João e Maria, e dizer que é muito bom, é um prêmio, uma graça, um município ter um parceiro que está assim empenhado, disposto a auxiliar, a trazer as melhores ferramentas, as melhores competências, as melhores formas de apoiar os professores, né? Então, acho que vocês poderão contribuir muito, né? E vocês, professores, diretores, tirem o que puder desse povo. Né? Mas, gente, antes então de feitos os cumprimentos, eu quero começar também agradecendo a Deus, tá? Agradecendo a Deus pelas nossas vidas, as vidas de cada um desses, agradecendo a Deus pela, assim, por ver essas crianças, né? Cada vez que eu vejo um grupo de crianças assim, acho que vocês sentem isso também, assim, um sopro de vida, de ânimo e de graça no coração, no sentido de vontade de rir, de vontade de brincar com eles, né? Porque é a promessa mesmo de futuro. Isso a gente diz às vezes e soa meio que uma coisa da boca para fora, mas quando a gente se conecta também com o nosso coração, é isso também, é isso. Essas crianças, essas são promessa de futuro, esses pequenininhos assim, que a gente vê também, que vêm de histórias diferentes, que vêm de famílias com situações financeiras, sociais diferentes, mas que estão aqui, né? E, bom, aí eu vou dizer primeiro uma coisa, né? O título é esse, os municípios podem virar o jogo, então trata-se disso, de dar essa tarefa para Três Rios, e daqui a um ano eu venho avaliar se vocês cumpriram a tarefa e dizer que esse cara é muito bonitão. Bom, vocês perdoem desde já qualquer besteira que eu digo, mas eu acho que qualquer palestra, qualquer conversa, fica melhor se tiver uma besteira de 5 em 5 minutos, a gente disser alguma coisa aqui. Tá? Gente, então eu quero falar do seguinte. Nós temos aqui 3 professoras que vêm contar suas histórias, e aí imaginem o seguinte: e quando uma rede pode contar a história, que é uma história de que todos os professores da rede foram vencedores, né? E então é disso que eu vou falar, é aqui que eu... Então está ali Sobral, né? Temos aqui a América Latina, o Brasil, Ceará, e dentro do Ceará nós temos Sobral. Aquele pedacinho ali meio esquisito, né? Que são 2 pedaços unidos só por um fiozinho, não é de nada. Eu às vezes digo assim, a gente precisa dividir esse município em 2, mas é brincadeira também minha. É um município pobre do interior do Nordeste, né? Chove pouco, a temperatura é alta, né? A população é grande, o PIB per capita é baixo. Vocês imaginem, né, que por ano, tá? Isso aí não é por mês, não. Por ano, um habitante de Sobral ganha 17 mil. Né? Isso é um dado antigo,
mas dados de PIB não crescem assim de 2 em 2 anos. São dados econômicos que crescem mais lentamente. Então, está valendo, tá? É um município como o resto do Brasil que tem uma desigualdade muito forte. Vocês vejam aí, ó, os 20% mais ricos têm 61% da renda e os 20% mais pobres têm 3,1% das rendas. E aí eu vou dizer assim, esses 20% mais pobres, você pode apostar, todos os filhos dessas famílias estão nas nossas escolas. Tá? Agora, a gente tem, por conta de boas políticas públicas, indicadores de saúde e de educação melhores do que o Brasil. Então, enquanto a taxa de mortalidade infantil em 2015 no Brasil era 13,8, em Sobral era 8,3. Né? Aí começa a novela da educação. E, como toda novela, começa com um problema. Tá? No final de 2001, um grande amigo nosso, que já foi para outro plano, um homem inteligentíssimo, ele chegou para... E ele tinha assim, uma fixação, leitura. Ele disse assim, toda vez que a gente fosse conversar com ele, o grande tema dele era a criança aprender a ler. Porque ele diz assim, só existe autonomia para aprender qualquer outra coisa se a pessoa souber ler e bem. Né? Então, o querido Edgar Linhares, ele chegou para a secretária e disse assim, Adinha, vamos fazer uma avaliação de leitura com os meninos do Fundi 1, né, que a gente chama Fundi 1, que na época era 1ª a 4ª, né, hoje é 1ª a 5ª. Né? Vamos fazer uma avaliação de leitura? Aí fez uma avaliação oral de leitura, não de escrever, mas de ouvir a criança lendo, como a aluninha ali da Luciane leu, né? E encontrou a seguinte situação, tá? De 100% dos meninos, e aí não eram só os meninos do 2º ano não, viu? Da 1ª à 4ª série, como chamava naquele tempo. De 100% dos meninos, só 52 sabia ler. 48, ó, não lia nem palavra. Tá? Essa situação, passados 24 anos, ela não mudou muito no Brasil. Eu imagino que muitas e muitos de vocês convivem ainda com ela, porque ela é uma situação, eu costumo dizer o seguinte, se isso fosse um jogo de futebol, o artilheiro que vai vencer o jogo é o professor. Mas o professor não joga sozinho. Ele joga numa equipe que tem zagueiro, que tem meio de campo, né, que tem técnico. E aí, sabe assim, o grande choque de descobrir que a escola não estava ensinando foi também a grande motivação para dizer, nós vamos mudar essa situação. E aí, vou dar só uma notícia assim, olha só, em termos de matrícula, em 1996, o Estado tinha 13 mil matrículas, o município só tinha 9, a rede pública particular tinha 6 mil, né? Em 2000, o Estado tinha 19 mil, quase 20 mil matrículas. Então, assim, a primeira coisa foi crescer. Mas crescer porque muita gente não tinha vaga antes. Né? Vocês veem que a matrícula do Estado não diminuiu. O que acontece é que o município passou a assumir sua primeira responsabilidade, que é abrir escola para todo mundo. Né?
foi o crescimento do município assumir a responsabilidade por crianças que não estavam na escola, tá? Mas olha só a situação, digamos assim, o passivo, né, a dívida. O que vocês estão vendo aqui, tá? É distorção e idade séria, tá? A aprovação, a reprovação e o abandono. Olha, tem que ser que nem quem opera com espelho, né? Ou que é destro e tem que operar o mouse com a esquerda. Mas esse pontinho vermelho é a distorção. Vocês estão vendo onde é que eles estão? É 67, é? 87. A aprovação, só 61%, e o resto, distorção ou reprovação e abandono, né? Aí, em 96, em 2000, isso já começa a mudar, tá? 82% de aprovação, a distorção cai, né? E, obviamente, abandono e reprovação cai. Aí, lembrem do seguinte, isso está acontecendo junto com a entrada de 9 mil alunos na rede, né? Vamos para o próximo. Esse gráfico é a coisa mais linda do mundo, tá? Presta atenção, ele é a coisa mais linda do mundo, porque esse pedaço aqui é aquele que já existia, né? Que eu mostrei no gráfico anterior, tá? E aí nós temos 2000. Aumentou muito matrícula, diminuiu muito reprovação, diminuiu muito abandono, a distorção idade séria, que era de 87, caiu para 50, mas a gente ainda tinha problemas, né, que eram ligados a melhorar esses dados e começar a enfrentar a aprendizagem, a leitura, porque tinha aquele assunto lá dos 52% que não sabia ler, né? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Tá? Aprovação em 2010, 95, em 2016, 99. Reprovação, 0,8, 0,1. Abandono, 3,6, abandono 3,6, distorção 7,5 e depois 0,2. Isso significa aprender na idade certa, na série certa, né? E a gente já sabe, todos vocês sabem, que a criança que fica reprovada uma vez, ela vai ser o estigma na classe, né? Esse aí é o burro que não passou de ano. É o cavalão que está aqui, ele é grande, nós somos pequenos. E aí, pronto, além de não ter aprendido, passa a ter uma série de carimbos de que não é capaz, né? Mas, voltando ao assunto, nós ainda temos um desafio que é aprender a ler, né? Aprender a ler na idade certa. Aí teve aquele choque de descobrir que os meninos não sabiam ler. E aí quais foram as estratégias que se tomou a partir de 2001? Fortalecimento da gestão da escola, né? Como eu estava dizendo, o artilheiro desse time é o professor, mas o primeiro suporte que o professor precisa é da equipe pedagógica da escola. E, para isso, a gestão da escola tem que ser forte. Tem que ser forte, cuidar do que é do pedagógico e não precisar mais se preocupar e buscar resma de papel na secretaria, sabe? Então, só que assim, acompanha. O que é fortalecimento, né? Acompanha, faz monitoramento, mas também chama a equipe da escola para responsabilidade, né? No caso aí, essa coisa, por meio das autonomias, foi o seguinte: diretor, você vai receber todo mês o dinheiro que a escola precisa para manutenção básica.
E você decide como você vai fazer isso. Tá? Se alguém puder me trazer um copo d'água, né? Tá, ele traz aqui, ó. Equipe, você escolhe com quem você quer trabalhar. Agora, se você tem toda essa autonomia, você também vai ter que ter mais responsabilidade de ser responsável, assim, de garantir o que nós queremos, que é a alfabetização, né? Mas aí, ó, como é que você dá suporte a isso? Com formação continuada, com um perfil de coordenação de escola que é de liderança. Nem é de mando, porque não funciona mandar em professor. Doce ilusão quem acha que pode mandar em professor. Né? Mas também não pode ser aquela coisa... Mas também não pode ser aquela coisa que, tipo assim, a gente fica nessa, somos amigos, a gente vai na sala na sala de professores tomar café, e os meninos não tem problema não, as mães deles não vão mesmo cobrar nada, se tiver merenda, elas já estão satisfeitas, né? Olha, gente, se eu disser alguma coisa que vocês não gostaram, vocês deixam para brigar comigo no final, tá? Enquanto eu estiver falando, só quero aplausos. E vou fazer um comentário sobre essa formação continuada, que era assim, olha, não é formação, aquela coisa teórica, não é? Seja sobre construtivismo, formação dialógica, tudo isso é legal, é muito bom. Mas, professor, a primeira coisa que ele precisa é ter com quem conversar sobre a aula que ele vai dar. Sabe? Então, essa formação continuada, eu até digo que era assim, era formação continuada em serviço focada no trabalho do mês que vem. Porque era isso mesmo. Os professores se encontravam, recebiam material, recebiam orientações, mas eles contavam o que tinha acontecido no mês passado e planejavam o que ia fazer no mês seguinte. E aí também cada um dizia, ó, isso aqui eu tentei fazer, mas não funcionou não. Aí o outro, pois comigo funcionou, eu fiz assim, 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 que sem eliminar a validade das outras formações, essa é a primeira que um professor precisa, sabe? Eu costumo dizer que tem muita formação, que é mais trabalho para o professor. O professor não precisa de mais trabalho, ele precisa de ajuda para ele conseguir fazer o trabalho que ele já faz, sabe? Até porque não está fácil, né? Bom, aí o segundo ponto foi o fortalecimento da ação pedagógica que está na retaguarda da escola, né? Digamos assim, a equipe escolar está na retaguarda do professor, a equipe da secretaria dá retaguarda para a escola, né? E tem objetivos e tem estratégias, né? A primeira coisa é isso, ó, nós queremos aprendizagem. Ponto final. Alfabetização até o 2º ano, melhoria das aprendizagens depois, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. A formação dos professores nesse sentido, de formação em serviço, material pedagógico, e aí vocês conhecem muito bem a discussão boba se material pedagógico é um autoritarismo, se isso atrapalha o professor, se isso tira a criatividade do professor. Gente, com licença, sabe? Um bom material pedagógico é uma mão na roda, sabe? E se ninguém, como eu disse, se ninguém manda em professor, não imaginem, ninguém que faz material, imagine que o professor vai fazer todos os dias, o dia todo e todos os dias da semana, o que o material diz. Os bons professores pegam aquele material,
utilizam da melhor forma que serve para ele, e o que atrapalha, o que dificulta, ele deixa de lado, né? E faz muito bem. Mas ter um certo material estruturado que dá, vamos dizer assim, um rumo, uma segurança, e que você sabe que o seu colega da sala vizinha e que o colega da escola do outro lado do bairro também tem aquele material e que você pode conversar sobre ele, é muito bom, é muito bom. No caso, lá na primeira estratégia de Sobral, era o seguinte: o material preparado, vamos dizer assim, padronizado, era o material para a primeira hora de aula. O resto do tempo era assim, eu consegui fazer isso funciona bem, o resto do tempo é meu, né? E mesmo assim não ficava se vigiando, esse dia, hoje, você não implementou tal material. Não existe isso. A gente sabe disso na dinâmica de aprendizagem dos nossos filhos, sabe? Que as coisas não funcionam assim. Aí, bom, criou-se prêmio para a escola, criou-se gratificação de desempenho para o professor, e o que eu acho mais importante dessa coisa do prêmio que é o seguinte: não se cria prêmio, e prêmio importante, não se cria prêmio para pessoas individualmente. Porque prêmio individual cria competição entre os professores dentro da escola. Se cria prêmio para a escola ganhar junto. Tá? O benefício pode ser individual, mas o prêmio se ganha junto, né? Porque, inclusive, assim, os professores passam a viver uma equipe que trabalha junto e que apoia quem não está sabendo fazer direito, mas também dá uma chamada de atenção em quem está querendo se escorar, né? Porque é isso, os professores são os grandes atores, né? E aí a outra, rotina estruturada de sala de aula, projetos escolares com literatura infantil. Assim, literatura infantil, doutor Otávio, né? Não existe alfabetização de verdade se não tiver essa dimensão da literatura, da imaginação, da poesia, né? Vou em diante. Isso aqui é importante, ó. Professores cuidando do mestre. O professor precisa ser visto também como alguém que precisa de cuidados, tá? Né? Bom, Sobral desencadeou todo um processo de aprendizagem de IDEB, que já em 2000, no segundo IDEB, em 2009, assim, Sobral já estava, o Ceará estava com 3,2, Sobral estava com 4, sabe? E aí foi o momento em que a equipe que era de Sobral foi chamada para ser da Secretaria de Educação do Estado. E os incentivos que se fez em Sobral se criou para que todos os prefeitos do Ceará tivessem esse interesse e fizessem coisas semelhantes. Então, criou-se o Alfabetização na Idade Certa como programa estadual. Só vejam aqui, ó. Voltar. Ele está indo. Aqui, deixa eu voltar. Ó, a nota média do Ceará em 119 em alfabetização. Tá? Aí aqui neste 2011, de 2011 para 2012, caiu, né? Ó, ocupado. Porque eu disse assim, ó, se nós estamos tão bem, está na hora de aumentar o tamanho da dificuldade da prova. Né? Já que somos melhores atletas, vamos passar para um desafio maior. Né? Aí começamos a subir de novo. Essa queda daqui, aí já não sou eu o culpado, né? O culpado disso aqui é coronavírus, né? 2019 para 2022. Aí, olhem, isso aqui é importante, gente. Quantas crianças não aprendiam em 2007, tá?
32,8 mais 14, 46, 47,2. 47,2 das crianças de segundo ano que não aprendiam a ler e escrever. Ficavam nesses grupos aqui, ó. Intermediário, que também ainda não é saber ler, suficiente e desejável. Não alfabetizado, alfabetização incompleta, vermelhinho, laranja, 46, né? Aí vai subindo, vai subindo, vai subindo. 2022, 72% no desejável, 12% no suficiente, 4,7% só no incompleto e 1,5% no não alfabetizado, né? E isso, repito, aí tem uma quedinha, o de 2009 foi melhor mas teve a pandemia e deu uma quedinha. Isso em termos de municípios, porque a gente criou um incentivo para o prefeito se importar com a educação. Né? Se o prefeito Jonas estivesse aqui, eu ia mexer com ele, porque dizer assim, criou-se um incentivo que foi assim, o Estado tem que passar dinheiro de ICMS para a educação, sabe? Vai dar certo. Então, diz assim, os municípios que tiverem melhores resultados na alfabetização vão ganhar mais dinheiro de ICMS. Então, isso é muito importante, porque quando o prefeito toma a liderança, aí as coisas vão rápido, né? E acho que o prefeito aí deu um sinal de que podem contar com ele, né? Então, ó, quando em 2007 só 14 municípios tinham uma média desejável, em 2022 177 têm, e os que não têm estão muito próximos, né? Aí eu botei esses mapas aqui porque a Teca disse que eles têm que aparecer em qualquer lugar obrigatório, né? Como era essa situação, município por município, e aí eu não vou deixar de mostrar aqui, cadê Sobral, aquele municípiozinho de desenho esquisito, já estava verde escuro, né? Aí os outros vão melhorando, e ele continua verde escuro, vai melhorando, vai melhorando. E em 2017 está todo mundo assim, ó. Por isso que o IDEB do Ceará é o melhor do país. E aqui a gente está falando de alfabetização, porque é como o prefeito disse, é como o Bernardo disse, a alfabetização é o alicerce. Não tem como melhorar os outros, né? As outras séries, o quinto, o nono, se não tiver feito um bom alicerce para casa, né? Então, aí eu vou só dar uma notícia de como que está no quinto ano e concluo, né? No quinto ano, a situação de 2008 era assim, 168 média de proficiência, e em 2022, 234. São 32 com 34, 66 pontos, não é? De diferença numa média em que o adequado é a partir de 225, né? Em termos de alunos, é isso, tá? A gente tinha 61% das crianças nas situações críticas e muito críticas, e terminou 2022 com 14,3% de alunos nessa situação. Em termos de municípios, aí essa situação, já temos 123 no adequado e o resto 61 no intermediário. E, de novo, os mapinhas da Teca, que ela não abre mão de ver e de mostrar, né? De novo, vocês veem Sobral já com índices melhores em 2008, né? E o quinto também vai melhorando, tá? Isso é o quinto do português, eu não botei o quinto da matemática aí, porque é um comportamento muito semelhante,
e os meus minutos agora são 1 minuto, né? Então, mas a gente vai ter a oportunidade de conversar. Eu propus até que eu falaria em 30 minutos, é isso? Que eu falaria em 30 minutos para a gente ter a oportunidade de conversar mesmo, porque eu acho que as melhores coisas que a gente pode dizer são as que vêm a partir das perguntas de vocês, né? Muito obrigado aí pela atenção, tá? Convido agora ao palco o senhor Bernardo Goitacazes, secretário municipal de Educação de Três Rios, para fazer uma mediação entre a conversa com Maurício Holanda Maia. Pessoal, que história bacana, né? Pra gente que está do lado de cá, dá uma vontade de perguntar assim, qual é a fórmula mágica para poder pular de um lado para outro, né? Mas a gente teve a oportunidade de manhã, eu, professor Maurício, Sandra, Teca, Satiro, de conversarmos um pouco sobre essas realidades. E as realidades vão, pasmem vocês. O professor pode comentar melhor sobre isso. Desde quem está na porta, o porteiro da escola, que em algumas escolas, por estratégia dos gestores, ganhou uma bicicleta e com essa bicicleta ia atrás dos alunos que estavam faltando, porque muitos dos alunos que não aprendem são aqueles que não vêm nas nossas aulas. E aí, numa semana, ele faltou 2 dias, caramba, se ele permanecer com isso ao longo de um mês, são 8, 10 faltas, o que para a gente impacta demais no trabalho de continuidade. Então, a estratégia das escolas de colocar os porteiros para ir atrás dos alunos, a estratégia das escolas, dos gestores, de irem até os padres, os pastores, e de pedirem que os padres e os pastores dissessem nas missas dos cultos, gente, olha, aqui ó, é para botar criança na escola, não pode deixar faltar, a gente precisa do apoio de vocês. São estratégias que chegam até realmente o cume dos gestores, que passam pelos seus problemas, seus limites, suas dificuldades, das escolas mais diversas, dos exemplos mais diversos, e que assumem essa questão da gestão. Então, professor, queria deixar uma pergunta para o senhor aqui, que é a seguinte: como que os professores de Sobral foram passando por esse processo de formação? Porque o senhor me dizia de manhã que não veio ninguém extraordinário, foi com a própria equipe. E da equipe foi se avançando. O professor era da Universidade Estadual do Ceará, não é isso? E aí a universidade estava ajudando Sobral nesse desenvolvimento e depois ele foi avançando com a cidade. Como é que foi esse processo com os professores, professor? Por favor. Eu vou ter mais meia hora, para falar isso? Não, gente, são tantas as dimensões, tá? A primeira é isso que eu falei, assim, para andar mais rápido, é preciso ser uma mudança sistêmica em que todo mundo muda. Assim, vamos fazer um combinado, todos nós vamos mudar, né? Segunda coisa, vocês viram aí, foi um resultado construído com tempo, levou tempo, né? De 2001 até a gente chegar a ter pretensões assim, de bons resultados para todo mundo em 2000 no 5º ano, é um tempo, depois 9º ano, outro tempo. Não se melhora tudo ao mesmo tempo agora, né? Tudo ao mesmo tempo agora, só o rock do Titãs, né? É do Titãs? E aí tem que ter uma sabedoria também, nesse sentido, de preciso ter clareza qual é a primeira coisa que eu vou melhorar. E tem um ditado que diz assim, quem muito agarra, pouco aperta, não é? Quem quer dar conta de tudo não consegue ter força para pegar mesmo nas coisas, naquilo que é essencial. Então, a gente disse, o essencial, alfabetizar, tá? Depois a gente fala de outros assuntos. Aí, a própria tarefa de alfabetizar, ela vai puxando os outros assuntos, né? Tipo assim,
Alfabetizar bem sem literatura infantil? Como assim? Alfabetizar bem sem formação mais sofisticada, no começo é bem mais operacional, mas depois vai tendo que ficar sofisticada, vai se desenvolver aquela ideia assim, ó, professor precisa ser cuidado, né? Gente, professor é uma profissão solitária. A pessoa ali conversa, toma café na sala de professores, mas na hora de planejar e na hora de entrar em sala de aula, sobretudo na hora de entrar em sala de aula, é você e os 20 meninos, 20, 25 ali, gritando, pulando. São crianças, tem que gritar e pular, né? Mas aí, às vezes, para conseguir que eles parem e escutem, né? Então, tem todo um processo que é de aprendizagem, mas também é de motivação, como eu disse, é de aumentar a régua, de cobrar também. A gente fez lá, como professor da universidade, eu coordenei a seleção dos diretores, sabe? E aí, isso eu esqueci de dizer para a Teca, que assim, a gente apertou, sabe? Os caras que iam ser diretores, a gente disse mesmo, olha, nós estamos assumindo um compromisso de lhe indicar. Então, nós esperamos de você isso tudo que nós dissemos em todo esse processo de seleção. Mas também depois nós tivemos, estou dizendo que é isso que eu esqueci de dizer para a Teca, nós tivemos uma conversa com a Secretaria de Educação e dizemos, sabe, assim, olha, vocês vão cobrar muito dessas pessoas, mas se você ficar só vocês cobrando e não devolvendo, vai ficar muito injusto esse jogo. Então, se preparem, porque as necessidades vão aparecer e vocês têm que também ter consciência dessa responsabilidade, sabe? Não vai ser só eles que vão ter que mudar, não. Porque, em termos de declaração, é muito fácil dizer, não, nós vamos mudar todos, mas quando entra no cotidiano, sabe? Assim, aí mudar hábitos, sobretudo, numa secretaria de educação, tem o seu tanto de trabalho, né? Mas, assim, eu vou contar um caso que ainda hoje me toca muito o coração, porque eu acho que tem a ver com essa pergunta do Guilherme, que é de como é que você muda, Guilherme Bernardo? Porque, assim, como nós monitorávamos, e aí, gente, botem esse nós em parênteses, porque faz muito tempo que eu não sou secretário de Sobral, tá? É porque, como eu fiz parte desse começo, o coração ainda fala nós, sabe? E também porque Sobral caminhou muito tempo nessa estratégia, né? Mas aí nós monitorávamos as metas de alfabetização de maneira com lupa. Aí teve um diretor muito bom, por sinal, que lotou numa turma de alfabetização uma professora que no ano anterior só tinha alfabetizado 20% da turma. Aí eu cheguei para ele e disse, me explica aqui. Me explica isso, como é que você vai lotar numa turma de alfabetização uma professora que no ano passado só alfabetizou 20%. Aí vem a história da autonomia que eu falei, né? Ele disse assim, deixe comigo, eu tomei essa decisão sabendo o que eu ia fazer. Eu conversei muito sério com ela, ela se comprometeu de que vai se esforçar o máximo possível, e eu me comprometi com ela que eu vou apoiá-la o máximo possível, né? E eu fiquei sabendo dessa história porque eu precisei tirar esse diretor dessa escola que estava assim, quando ele chegou era uma bagunça e ele arrumou bem arrumadinha, para levar ele para outra escola que estava precisando de um pacificador, né? Nossa, quando eu convidei ele para ir para outra escola e a comunidade da primeira escola soube, sabe assim, eu devo
Só não ouvi porque, mas devem ter falado muito mal de mim, sabe? Aí vieram reclamar e tal. Eu disse, Júlio, diz para o pessoal que eu vou lá, marque hora e dia que eu vou lá conversar. Fui, conversei, justifiquei para os pais e justifiquei para os alunos e para os professores e tal, e ninguém de fato se convenceu, né? Mas foram aceitando ali, aqueles mais que estavam mais assim, agressivos, foram maneirando a fala. Mas tinha uma professora que me olhava assim, com raiva, e ficou me olhando com raiva do começo ao fim da conversa. Aí, quando ela pediu a palavra, ela falou assim, bem, sabe aquelas falas de quem está zangado? Você vai tirar o Júlio da gente, né? Disse, não é tirar o Júlio, é uma escola, vocês já estão aqui bem organizados, os coordenadores estão assim já nos trilhos. É porque tem uma escola precisando mais do que vocês e tal. Aí, quando nós saímos, eu e o Júlio, ela disse, Maurício, essa aí é aquela que alfabetizou só 20% no ano atrasado e nesse ano alfabetizou 100%. Sabe? Então, assim, eu não consigo não falar disso e vi um pouquinho assim de lágrima nos olhos, porque é um exemplo real, né? Eu posso dizer o nome de um e de outro, em que a transformação não é porque teve uma formação lá na faculdade, não é uma transformação porque dois seres humanos ali diante de uma tarefa, numa relação profundamente humana, decidiram mudar, todos dois, né? Para mudar a escola. Eu acho assim que isso exprime bem, isso é um exemplo desses que a gente gosta de contar porque é forte, né? Mas muitos desses exemplos, né? Muitas de coisas semelhantes aconteceram, muitas relações virtuosas, quase todos os casos em que as equipes das escolas se transformaram em famílias, né? Assim, de pessoas que gostavam de estar onde estavam, né? De encontrar os colegas, né? Então, uma mudança de verdade sempre tem essa dimensão do subjetivo e de construir emoções boas. Tá ótimo. E aqui eu queria trazer uma pergunta para o senhor, professor, porque eu estou vendo aqui vários dos nossos gestores estão aqui. E muitas das nossas escolas passam por esses desafios. Então, eu queria que o senhor desse uma fala para os nossos gestores que estão aqui sobre essa importância do combinado e de como fazer esse combinado funcionar da melhor forma possível para ambas as partes. Bom, a primeira coisa é que o combinado precisa ter um motivo, né? Um motivo compartilhado. Sim. E o motivo compartilhado é o seguinte: nós queremos ser o fator de mudança na vida dessas crianças pobres. Né? Quando a gente sabe, né? Eu escuto muito, e ainda escuto hoje, assim, quando converso com professores, assim, mas professor, a situação dos meninos de pobreza dificulta muito a aprendizagem. Professor, muitos deles têm mãe, mas não têm pai, né? Professor, fulano de tal, a casa é tanta gente que... Assim, aí, às vezes eu digo assim, olha, gente, mas então esses meninos só têm oportunidade de uma pessoa ou um lugar na vida onde eles vão poder ter uma experiência diferente, na escola de vocês. Se não for na escola de vocês, com vocês, não será em lugar nenhum. Né? Então, o combinado parte
se baseia numa visão de mundo e na visão do papel que você tem nesse mundo, né? E eu costumo dizer que o pessoal acha que professor é um trabalho simples, não sei o quê. Não existe trabalho mais complexo do que trabalho de professor. Às vezes, vocês já viram aquelas apresentações que mostram assim, uma foto de sala de aula no século XIX. Aí é o professor com a roupa do século XIX, os meninos com a roupa do século XIX, um quadro e um professor com um giz, não sei o quê. Uma sala de aula no século XX. A mesma coisa, mudou a forma do móvel, mudou o vestiário, né? Não é mais giz de branco, pincel atômico, não sei o quê. Sala de aula no século XXI, não sei o quê. Aí depois mostra meio de transporte. Ah, aqui era uma carroça com burro, aqui é um carro, agora é um avião. Eu não aceito essa comparação. Não aceito. Uma vez eu quis falar sobre isso, né, da pessoa se achando assim muito, a educação não muda. Eu disse, olha, é o seguinte, todas essas coisas aí, elas são coisas que dependem muito de tecnologia e muito pouco de gente. Educação é 90% gente, sabe? Seja no birô do século XVIII, seja agora com computadores de super geração, educação precisa de gente, é pessoa. Então, não venham me fazer essas comparações. Não venham, porque não é um problema de atraso, é um problema da qualidade do que se está fazendo, né? Então, eu acho que tem essa dimensão. Agora, essa dimensão precisa se traduzir em medidas, tá? Então, a gente diz assim, olha, nós vamos fazer avaliações de fluência e ver as crianças que liam só sílabas, ver agora se elas já leem palavras. Vamos ver se as que leem palavras agora começam a ler frases curtas. Vamos ver se os que liam frases curtas agora conseguem ler uma frase maior e entender bem direitinho o que está acontecendo. A gente precisa ter medida para as coisas, né? A gente mede o quanto gasta de farinha no mês, porque como é que a gente não vai medir ou mede o quanto a gente consegue economizar e botar na poupança no mês, como é que a gente não vai medir os resultados, né, do nosso trabalho? Então, o combinado precisa ser expresso num resultado que se mede, né? Porque senão a gente deixa os meninos todos assim, muito comum, então, não sei se você já viu. Eu acho que tem aí desses 20, eu acho que tem 12 que não sabe ler, não. Agora tem aqueles 5 ali que, aprenderam muito rápido. Como assim? E os 12 que não aprenderam no segundo ano vão para o terceiro sem saber, e a professora do terceiro vai fazer o quê? Se ela não é alfabetizadora, e já tem que focar em outros conteúdos que são mais complexos. Então, se é o seguinte, ele só tem vocês. Esses pequenininhos aqui, da Salamanca, que passaram aqui, que tinha a menininha maior, com o jeans bem bonitinho, e tinha a pequenininha aqui, que eu estava perto, vendo, pequenininha, negrinha, com a blusa ainda amassadinha, ele só tem você. Quem é a professora dela aí? Viu? É uma responsa. É isso, gente. Eu não quero, vai terminar aqui, eu não quero colocar um peso nas costas do professor que o professor não pode carregar sozinho, né? Mas eu também quero dizer que é uma convicção minha, que o professor tem uma responsabilidade que pode assumir de maneira mais consciente
e que também essa responsabilidade é uma honra, porque depois, quando a gente encontra um desses meninos, né, assim, que eles dizem, tio, eu estou aqui no 6º ano, eu passei, tio, eu estou fazendo a Olimpíada, sabe? Assim, a gente se derrete, né? De saber que a gente foi uma semente do bem na vida de uma criança dessas, né? Então, é isso. O combinado vem de um compromisso muito forte, muito objetivo, mas que tem base numa decisão muito profunda, muito humana. Aqui, então, pessoal, essa mediação, até por causa do nosso horário, temos o combinado, né? Tudo que é o combinado tem seu horário. E o professor vai estar por aqui também. E quem quiser fazer pergunta e estar com ele também, o professor Maurício, super acessível, está aqui, pode também estar atendendo a gente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Bernardo, professor Maurício. Por gentileza, podem retornar aos seus lugares para a gente dar continuidade.